Vamos lá, então, vamos comentar sobre esse setor aí que está aquecendo bastante, né? Sofreu bastante na pandemia, o setor todo aéreo, de turismo e todos os setores que tem a ver aí, né? O que você pode falar para a gente aí? Qual a sua opinião sobre esse setor? Vieram números muito positivos, né, nessa questão de viagens, e na sexta-feira acabou que Gol e Azul também foram as maiores altas, né? Mas também sofrem bastante nessa com uma. É muito volátil, né? Num dia sobe muito, no outro também pode cair muito. Hoje já estava caindo. O que você pode falar aí do setor para a gente? Se você gosta, se você não gosta, se prefere o outro setor, comenta um pouquinho para a gente, por favor. Tá, então vamos lá. O setor aéreo, acho que isso é uma opinião de, acho que os investidores pelo mundo, assim, é um dos setores mais difíceis de se investir, porque você está sempre exposto a várias coisas que podem te surpreender negativamente e estão fora do seu controle, né? Então vamos pegar aqui as aéreas brasileiras. Normalmente são empresas que são muito alavancadas, porque um avião é caro, né? Então você é uma empresa que tem muita dívida. Muitas das vezes essa dívida é em moeda estrangeira. Então já é um problema a mais para você ter que ali se proteger, dependendo de como for o caso, né? Além disso, você está sempre muito exposto ao preço do combustível aéreo, né? O querosene de aviação, que também, vamos lá, dá uma guerra na Ucrânia, que pode acontecer, né? Eu estou dando exemplo, claro, que era uma coisa que era improvável e aconteceu e fez o preço explodir de uma hora para outra. Então, são muitas coisas que te deixam ali muito vulnerável, né? Isso sem contar na pandemia, né? Então, assim, só para vocês entenderem que nesses últimos 2, 3 anos a gente teve uma sequência de fatores que foram muito ruins para as aéreas de uma maneira geral, né? Então, é lógico, esse dado que a gente viu da ANAC, né, de recorde, acho que, se não me engano, é desde 2015 que a gente não tinha um mês de junho tão bom, né? Uhum. É lógico que é bom, é um sinal positivo para o setor, de que a gente está, sim, vendo uma recuperação, as pessoas, depois de anos de pandemia, depois de anos sem viajar, sem passear, ou mesmo sem viajar negócios, né? Hoje a gente está aqui conversando num streaming, e muitas reuniões passaram a ser por streaming, mas de repente você volta a ver a necessidade ou a vontade de voltar a ter reuniões presenciais e tudo mais. Então, de certa forma, o que a gente está vendo é uma retomada da atividade, né? Obviamente isso é bom para as aéreas, só que, como eu disse, é um setor que é difícil de você conseguir pegar o que a gente chama de pegar na veia, pegar quando tá tudo andando muito bem e você não tem nenhum revés, nenhum tipo de problema com custo de combustível, ou uma pandemia, ou algum aumento, o desequilíbrio cambial que leve a dívida em dólar a patamares que não dê mais para pagar. Então, é um setor que eu, sinceramente, não gosto muito. Assim, lógico, tudo tem preço, né? Dependendo do caso, se a gente encontrar uma oportunidade de uma empresa que esteja negociando por um bom preço, com uma alavancagem bastante controlada, que a gente tenha alguma visão, né? Sempre vai fazer sentido, mas não é todo dia, eu digo assim, né? Tem empresas que você pode dormir tranquilamente investido e só acordar daqui a 20 anos e essa empresa provavelmente vai estar no mesmo lugar, dando o mesmo lucro, pagando os mesmos dividendos. Com as aéreas, é difícil você dormir uma semana, tranquilamente. Então, acho que é meio essa a diferença aí. E é por isso que eu não gosto muito de aéreas. Tá legal. Pensando nisso, que aéreas é um setor muito mais complicado, né? Tem muitos fatores. O Rob até comentou aqui que deixa a duvidar, difícil de arriscar mesmo, porque, que nem você falou aí, existem muitos riscos. Mas assim, né, a gente viu esse aumento, né, de viajantes, né? Mais de 7 milhões de pessoas em junho, né? E julho também deve vir bom, porque é época de férias. Se já teve o aquecimento ali em junho, vem em julho. Se o setor aéreo não é bom, quais outros setores? Quais outros setores podem se beneficiar desse cenário positivo da volta desse consumo aí de serviços, de viagens?
Um setor que é mais comum, que as pessoas olham mais, é o shopping, né? O shopping acabou voltando bastante, assim, com atividade e tudo mais. E um segmento dentro dos shoppings, que na verdade é uma empresa especialista nisso na Bolsa, é a Estapar, né? Que é estacionamento. Então, com a volta das pessoas nas atividades, as pessoas viajando mais, fazendo mais compras, é, saindo na rua mesmo, né, fazendo qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de atividade, o setor de estacionamento é um setor que vem se aproveitando também desse aumento de atividade, né? A Estapar, por exemplo, tem estacionamento em aeroportos, que acaba se beneficiando desse aumento de passageiros também. Então, é uma empresa que também foi muito afetada pela pandemia, né? Mas aí por uma questão um pouco diferente, né? Não é uma empresa que ela está tão sujeita àqueles fatores negativos, como eu disse, tão fora de controle, mas é que ela foi meio que pego no contrapé, né? Então o setor, obviamente, de estacionamento sofreu muito na pandemia, porque as pessoas pararam de sair de casa. Isso foi um problema, mas na verdade, no caso dela, foi um problema muito maior, porque foi justamente na mesma época que ela conseguiu a concessão da Zona Sul de São Paulo, né? Então, foi um investimento muito relevante que veio junto com a pandemia, né? Então, foi um momento bastante difícil para a companhia, ela precisou vir para o mercado, fazer um IPO, né? E aí, nesses últimos anos, a gente tem visto uma volta da atividade, né? Então os estacionamentos dela voltando a ficar mais ocupados, né? Isso combinado com também um aumento do número de estacionamentos do portfólio, uma migração, né, de estacionamentos que antes eram concessões, agora ela optando por vagas de lugares alugados, que acaba tendo um custo menor, tem uma margem menor, mas nesse momento, né, de que as coisas ainda estão voltando, ela prefere ser cautelosa nesse sentido e tem dado resultado, né? A empresa, inclusive, divulgou hoje uma prévia operacional muito interessante, recorde de receita líquida, então foi o melhor trimestre em termos de receita da história dela, aumento de 22% com relação ao segundo trimestre do ano passado, nessa combinação, né, de a volta das pessoas fazendo mais coisas fora de casa e também com um aumento aí do número de ativos que estão ali dentro do portfólio dela, né? A gente viu aumento do número de vagas também, cerca de 10 mil vagas a mais do que no segundo trimestre do ano passado, e tudo isso também com um churn muito baixo, né? Churn é quando você eventualmente perde alguns contratos, e esse churn veio em 0,38%, então um número bastante pequeno, mostrando que ela tem sido bem sucedida também na renegociação, na renovação de contratos. Então, de maneira geral, foi um release interessante. É lógico que essa prévia ela traz poucos dados, né? Então os números mais importantes a gente deixa para ver no resultado mesmo, que vai ser divulgado nas próximas semanas, mas uma prévia que mostra exatamente isso, né? Que a atividade realmente está voltando, né? E aí casa com as vendas dos shoppings, casa com o número de passagens aéreas vendidas, então a atividade voltando e essa empresa também acaba se beneficiando, e é uma empresa que está fora do radar, né? Recentemente tinha um problema de endividamento que foi já bem resolvido, né? Lógico, não está resolvido completamente, ela ainda está alavancada, mas era uma situação até meio difícil ali de dívida. Ela resolveu isso no primeiro trimestre com uma emissão de debêntures, né? Então acabou que já deu uma boa direcionada aí nesse problema. E é uma empresa que a gente entende que a partir desse ano vai começar a dar. Pode até começar a dar lucro já, né? Então, depois de alguns anos dando prejuízo, com resultado operacional negativo, e também pagando caro na dívida, a gente entende que, inclusive, esse ciclo de corte da Selic também pode ajudar o resultado financeiro, o que, combinado com essa recuperação do resultado operacional, do aumento da atividade, tem um efeito duplo de resultado aí, então é por isso que a gente gosta dessa companhia. Lógico, tem um perfil de risco maior, né? Não é um Itaú da vida, não é uma Vivo da vida, você não vai lá não é um case
tranquilo, digamos assim, mas a gente entende que vale a pena você ter um pouco do seu portfólio nesse tipo de empresa, porque a assimetria é muito grande, né? Se realmente a gente tiver corte de juro e essa retomada da atividade continuar, a gente entende que é uma empresa que tem muito a se beneficiar com isso. Pensando nessa perspectiva positiva, né? O acionista ele pode pensar, você falou aí em já ter lucro, pode pensar de repente em dividendos? Seria bom nesse caso também? Ainda não, né? Não tão cedo, porque é uma empresa que ela, como veio da pandemia, né, ela tem vários trimestres aí de prejuízo, e isso acaba que vai juntando ali no balanço e você precisa zerar isso antes de começar a pagar dividendos, né? Essa é uma notícia. Então, no curto prazo, você ainda precisa ter alguns trimestres de lucro até você começar a poder pagar dividendos, né? A parte boa esse é um tipo de negócio muito gerador de caixa, né? Então, a partir do momento que você tem um investimento inicial no estacionamento, e a partir dali o que você começa a coletar as receitas ali das pessoas que vão parando, e você não tem muito custo ali de manutenção, não é algo extremamente relevante. Então, é um negócio que, por natureza, é um business gerador de caixa, né? Só que a Estapar tem essa questão aí no curto prazo, que ela ainda vai precisar zerar esses prejuízos antes, né? Mas a gente entende que assim, lógico, né? Se o investidor é totalmente focado em dividendos, não é uma alternativa para já, mas pode ser uma alternativa lá mais para frente. Só que, claro, né, se essa história realmente der certo, como a gente entende que pode dar, obviamente lá na frente vai estar com outros preços também bem maiores, né?